já ouvimos acerca da história da cruz, da história do Calvário e especificamente sobre o Nazareno Jesus sentenciado à morte num julgamento onde o juiz repetidas vezes afirmou não ver nele crime algum. E mesmo assim ele foi julgado e sentenciado à morte por crucificação. Talvez a pior de todas as sentenças de morte. Quando você era degolado, o verdugo aproximava-se de você com uma lâmina extremamente afiada e por um golpe certeiro você via a morte. Mas no caso da cruz, não. A morte era lenta, sufocante, dores dilacerantes por todo o corpo. Mas aconteceu na cruz do Calvário um evento para o qual nós todos não podemos ser insensíveis. Nós precisamos parar para tentar minimamente compreender biblicamente o que aconteceu naquele lenho maldito, naquele altar vertical onde o Cordeiro de Deus foi imolado. Isso não significa, embora todos tenham a informação de que o Filho de Deus foi cravado na cruz do Calvário, isto não significa que todas as pessoas que afirmam ter conhecimento desse fato compreendem as implicações por trás daquele quadro de dor. Anos mais tarde da crucificação, ainda no primeiro século da era cristã, o apóstolo Paulo dividiu a humanidade baseado na compreensão do que aconteceu na cruz. Entre os que compreendiam e os que não compreendiam a cruz. Ele escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, carta essa que nós lemos durante o rito da ceia. Ele dividiu a humanidade entre os que achavam que a cruz fora um acontecimento louco, e os que entendiam a cruz e viam manifesto naquele sacrifício o poder redentor do Deus Todo-Poderoso, que nos amou de tal maneira, que fez-se ser humano para poder oferecer a si mesmo um sacrifício justo, santo e sem defeito. Porque não havia nenhum animal e nem mesmo um outro ser humano que pudesse ocupar o lugar que o Filho de Deus ocupou. Portanto, quando você está diante de uma audiência como essa, há aqui os que não conseguem entender a cruz e acham que tudo que passou ali foi verdadeira loucura. E depois que tomam ciência da mensagem cristã,
do sacrifício de Jesus Cristo na cruz ainda engrossam com mais energia o coro de loucura, loucura, loucura. E será sempre loucura para os que se perdem. Mas para os salvos é o poder de Deus. Não tínhamos como ser aceitos pelo Criador. Havíamos nos desviado e havíamos nos chafurdado no lamaçal tão profundamente que não havia esperança para nós, nem para mim, nem para os irmãos. Seríamos gente perdida, gente solta ao vento, se Jesus não tivesse, por sua infinita graça, por seu imenso amor, interferido no nosso curso de vida. Se Ele não tivesse verdadeiramente ocupado o lugar na cruz do Calvário, nós seríamos religiosos comuns, fazendo girar aqui na Vila São Luís a roda da religião, como nós bem entendêssemos. Mas não. A cruz aconteceu. O ato de aparente loucura, na verdade, se transformou diante dos olhos de todos nós em atos de amor e sabedoria, de modo que o poder de Deus se manifesta nessa boa nova do Evangelho, nessa boa notícia de que, embora não houvesse, meus queridos irmãos, nenhuma chance para mim ou para qualquer um de vocês, Deus nos concedeu, por sua graça, elegendo-nos em seu Filho Jesus para a sua gloriosa salvação. E esse não é um poder comum, isso não é poder de homens, esse é o poder de Deus. Mas tentando, por vezes, calçar os sapatos daqueles que entendem que o ato da cruz foi uma verdadeira loucura e que pregar a cruz de Cristo anunciando salvação no crucificado, pendurado no madeiro, que se fez maldito por mim para que eu pudesse ser bendito, que assumiu um estado de maldição para que eu pudesse encontrar as bênçãos de Deus. Eu ainda assim tento fazer um exercício de intelectualidade para perceber onde está na mente dessa gente a interpretação de que a mensagem da cruz é loucura. Onde cabe na cabeça de um mortal que o Deus Criador, Todo-Poderoso, esvaziou-se da sua glória e se fez como um de nós, um mortal, para morrer pelo pecador? Loucura. A palavra grega para descrever esse esvaziamento da divindade é a palavra kenosis. É esse esvaziamento total da glória divina, assumindo as limitações humanas, sendo cuidado desde garotinho por uma família judaica e uma das mais pobres famílias de Israel. E entendemos isso pelo sacrifício que o seu pai José fez quando foi apresentá-lo no templo. Que Deus tenha se feito homem na pessoa de um ser humano para morrer pelo pecador é, de fato, um ato de loucura. Você não percebe nada disso se não for pelo Espírito Santo, pelo Espírito da graça. É também uma aparente loucura
que um inocente morra no lugar do culpado. O juízo de Deus precisava ser satisfeito. Quem era para estar ali naquela cruz? Era eu, era você, era toda essa humanidade caída que mereceria o inferno como condenação eterna. Mas o Filho de Deus ocupou o lugar na cruz do Calvário para que o culpado fosse perdoado. Para que aquele que tinha toda a culpa fosse justificado do seu erro pela fé e recebido o perdão de Deus. A essa doutrina na Bíblia Sagrada é chamada de justificação pela fé, e nós vamos tentar trabalhar um pouco isso na semana que vem. Hoje eu quero que você entenda o significado de duas importantes palavras que nós lemos às vezes na Bíblia, como no texto inicial, o título fala do sacrifício vicário do servo do Senhor, e essa palavra vicário, nós muitas das vezes lemos, repetimos, ouvimos ser pronunciada, mas não temos um verdadeiro sentido de entendimento dessa palavra. Mas eu vou chegar lá, os irmãos tenham paciência comigo. É também loucura que o justo seja julgado injusto. Como puderam crucificar o Senhor da glória? Como, diante de todos os sinais da sua messianidade, de todos os sinais da sua divindade, como puderam exercer juízo tão violento contra o Filho de Deus? Mas foi o que aconteceu. O justo foi julgado injusto, por mim e por você. Agora você imagina o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, reduzido à figura humana na pessoa de seu Filho unigênito Jesus, ser julgado como um condenado, um criminoso, para que nós fôssemos chamados de perdoados, justificados pela fé. Todo aquele que tem fé no sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, esse, a Bíblia diz, é salvo. Recebe a justificação de seus pecados pela fé, pelo fato de confessar que crê nesse ato glorioso da cruz do Calvário, nesse ato glorioso da crucificação. Mas eu entendo quando as pessoas olham para a cruz e veem que o que se passou ali foi um ato de aparente loucura. O santo ser tratado como profano. Você imagina quando os textos bíblicos se referem à santidade de Deus, diz que os querubins que assistem diante do trono, com duas asas voam, com as outras duas cobrem o rosto, e com outro par de asas cobrem o corpo inteiro diante da santidade do Todo-Poderoso. Isaías teve um vislumbre da sala do trono e ele ouvia os querubins repetirem vez após vez: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E ele esvazia-se de toda a sua santidade fulgurante para assumir a forma de um criminoso romano. Por isso ele foi crucificado entre dois ladrões.
Porque naquele fatídico dia em que ele foi condenado, a multidão teve a oportunidade de escolher entre Jesus e Barrabás. Barrabás era um dos piores ladrões da época. Era o fora da lei, fora da curva, que aterrorizava Jerusalém. Ele fora preso, enfim preso, e naquele dia, Pôncio Pilatos, tensionando libertar Jesus, pediu para que a multidão escolhesse Barrabás ou Jesus, e a escolha da multidão foi por Barrabás. O santo substituiu o profano. O santo assumiu o lugar de um criminoso que aterrorizava Jerusalém. É também uma aparente loucura se pensar que o puro pague pelo impuro. Essa substituição em lugar de Jesus ocupando o nosso lugar é o significado da palavra vicário, aquele que ocupa o lugar de. Por isso o sacrifício de Jesus foi um sacrifício vicário, um sacrifício substitutivo. É disso que o mundo não consegue perceber. E diz que isso é loucura. Mas Paulo disse que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque não haveria como nos salvar da fatídica condenação pelos nossos pecados e crimes, se Jesus não os tivesse levado sobre si na cruz do Calvário e ter derramado o seu sangue. Pois esse sacrifício expia as nossas culpas. E aí é o significado da palavra expiação. Nós somos purificados por conta do sacrifício expiatório de Cristo. Nós fomos perdoados por conta desse sacrifício, ó glorioso sacrifício. Tão bem cantado aqui nessa noite pelos irmãos, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado, mas eu, Senhor, o Senhor quer salvar a mim, pecador. A vida inteira andei de costas para Deus, até o dia em que Jesus Cristo se tornou uma pessoa impossível de não ser notada. Que você tenha compreensão do Cristo histórico, do fato histórico que é depois narrado por Flávio Joséfo, um historiador judeu, é narrado por alguns historiadores romanos sobre o que aconteceu na cruz. Isso é uma coisa. Mas se aproximar pela fé, dizendo eu sou um terrível pecador, e só terei descanso o dia em que o Senhor perdoar cada um dos meus pecados e me receber na comunhão dos seus filhos. Pois é, isso aconteceu comigo. Eu tinha de 17 para 18 anos. E eu me lembro do embaraço que foi ter que vencer aquele sentimento repugnante de rejeição dos meus amigos, dos meus colegas, que antes conviviam comigo
riam comigo, jogavam futebol comigo, jogos de tabuleiro e tudo mais que você pode imaginar que um jovem da minha idade, lá na década de 70, fazia. Mas um dia eu ouvi sobre a mensagem da cruz. E essa mensagem fez toda a diferença na minha vida. Ela não fez alguma diferença, fez toda a diferença. Eu imediatamente comecei a pregar a palavra de Deus, o Evangelho, nos conteúdos que eu conseguia dominar, que eram muito poucos. Mas já acompanhava um grupo de visitação a hospitais e evangelizava pelas ruas aqui de Duque de Caxias, passando as noites de sexta-feira entre os prostíbulos, bares, lanchonetes e discotecas abertas na cidade. Até na escola de samba, lá fui eu, o louco por Jesus, com a mensagem louca da cruz, anunciar, no meio das rodas de samba, que Jesus Cristo tinha assumido a forma de homem para morrer na cruz do Calvário. Eu sei que tudo isso soa como loucura. Os homens diziam para mim: mas meu jovem, você é muito corajoso em vir aqui e interromper essa roda de samba para nos falar de Jesus. Eu lhe dou os parabéns. Se não é questão de parabéns, eu não estou aqui obrigado, nem estou aqui por conta das vossas felicitações. Eu estou aqui para dizer a todos, para que se arrependam dos seus pecados, voltem-se para Deus, porque esse é o tempo da salvação. E me envolvi nesses atos de aparente loucura. E comecei também a discursar sobre essas proposições loucas do Evangelho. O puro pagando pelo impuro, o santo morrendo no lugar do profano, a fé no justo Jesus que nos justifica, nos perdoa, nos coloca diante do juiz, não com autoridade, mas com aquele sagrado temor de que o sangue de Jesus nos valerá quando estivermos na glória eterna e os nossos olhos se cruzarem com os olhos daquele que vê todas as coisas. Chamamos a morte de Jesus de vicária, porque ela foi substitutiva. Ou seja, no lugar de, era para eu estar lá, mas ele me substituiu. Era para você estar lá, a mão que deveria ser cravada na cruz, a coroa de espinhos que ele levou sobre si, era para mim, era para você, era para todos nós. Por isso, a morte de Jesus é vicária, porque ela é substitutiva. Ela foi uma morte que, se ele não a tivesse enfrentado, aquele juízo e aquele castigo, eu não sei o que teria acontecido com a raça humana. Por isso, o apóstolo Paulo, quando se refere a Cristo, o chama de o segundo Adão. Porque se pelas vias do primeiro Adão o pecado e a morte entrou no mundo, pelas vias do outro Adão a vida e a ressurreição vieram a triunfar sobre os nossos corações. A morte de Jesus, portanto, é vicária, substitutiva.
O capítulo 53 de Isaías, no versículo 6, que nós lemos nessa noite, na abertura do culto, diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Jesus carregou sobre si o peso das minhas injustiças, das vossas injustiças, das nossas injustiças. Por isso, a Bíblia Sagrada diz que para que você seja salvo, você precisa fazer a sagrada confissão de que não existe outro Senhor além dele, que não existe outro governo além do governo de Cristo sobre a sua vida, e invocar o poderoso sacrifício de Jesus para que as suas iniquidades sejam perdoadas. O sacrifício de Jesus foi vicário, uma morte substitutiva, uma morte em lugar de alguém. E ele estava ali representando a todos nós, é o que o texto de Isaías nos fala. Paulo, mais uma vez, na primeira carta aos Coríntios, ele diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. A única esperança do pecador é Cristo. Ou é Cristo, ou você vai ter que comparecer no tribunal eterno, desacompanhado do eterno advogado, que a Bíblia Sagrada diz que nós podemos invocar por conta da fé que temos em Jesus, o Salvador. Por isso insistimos para que você confesse com a boca que Jesus é Senhor, e no seu coração você creia que o Pai o ressuscitou dentre os mortos, então, diz a Bíblia, você será salvo. Por conta dessa fé simples, por conta dessa fé que desafia a inteligência humana, as lógicas humanas, ao ponto de muitos, naqueles dias primeiros da era cristã, a mensagem da cruz ser chamada de uma autêntica loucura. Uma loucura. O apóstolo São João, no capítulo 8, verso 24 do Evangelho, afirma: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Palavras de Jesus. Se você não crer que Ele é o grande eu sou, manifesto na forma humana, se você não crer que Ele é o Deus encarnado que deu a sua vida em seu lugar na cruz do Calvário, você morrerá em seus pecados. Mas, se crer em seu coração, confessar com os seus lábios, abraçar a fé em Jesus Cristo, não importa o tamanho da nódoa, não importa como seja o seu pecado, ele se tornará mais alvo que a neve, ele se tornará mais branco do que a alva lã, diz o profeta Isaías. E essas nódoas da sua alma, do seu coração, serão lavadas pelo sangue precioso de Jesus. E você será inserido nessa gloriosa multidão, que virá da grande tribulação e comparecerá diante do seu trono, vestido de linho fino. É assim que a narrativa bíblica é conduzida para que nós entendamos, compreendamos
o tamanho do resgate, o tamanho da purificação que o sacrifício de Jesus Cristo fez em nosso favor. Chamamos a morte de Jesus de vicária, repetindo, porque ela foi substitutiva no lugar de, e aí põe o seu nome, no lugar do Antônio, do José, no lugar da Maria, da Fátima, da Lourdes, da Raquel, do Weber. Ele morreu em meu lugar. E por isso eu louvo o seu nome. Por isso eu engrossei o coro dessa noite quando cantou pela cruz. Porque foi pela cruz que Ele me resgatou do meu fútil modo de viver. Pela cruz. Não importa quão longe você tenha ido na sua pecaminosidade. Não importa qual o tamanho da sua falta e qual o tamanho da sua culpa. Não importa qual seja o tamanho do seu erro. Pois Cristo Jesus tem graça suficiente para alcançar você. Não importa quão longe você tenha ido na estrada do pecado. Às vezes, as pessoas imaginam que precisarão se santificar pessoalmente para poder se aproximar de Jesus. Não faça isso. Você vai cometer um pecado muito maior do que já cometeu ao longo da sua vida, que é o pecado de achar que através da sua justiça própria, você pode se aproximar de Deus. Não é pela nossa justiça própria, não é pelas nossas boas obras. Imaginamos, talvez eu precise ser mais caridoso do que eu sou. Como aquele famoso oficial romano, lá do livro de Atos, Cornélio, que era um homem que dava esmola, ajudava os pobres. Mas quando o Senhor se manifestou a ele, mandou buscar Pedro para lhe contar a história da cruz, a história louca da cruz, essa história da morte vicária, da morte substitutiva de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E quando Pedro começou a narrar para ele sobre o Calvário e tudo quanto aconteceu ali, diz a Bíblia que o Espírito Santo caiu sobre ele e sobre todos os que estavam reunidos na sua casa naquele dia, naquele culto doméstico. Naquele culto, como tantas vezes a gente dirige cultos pela cidade, entrando nas casas que se abrem para a gente proclamar o Evangelho, a salvação veio à casa de Cornélio, porque ele precisava ouvir a história do Calvário. Pedro foi chamado porque ele precisava ouvir a história do Calvário. As suas esmolas e a sua caridade não era suficiente para apagar a sua culpa. Como as nossas boas obras e todos os nossos atos de aparente justiça própria podem comparecer diante do julgamento eterno de Deus e nos favorecer. Não podem. Não podem. Precisamos de uma fé louca, simples, objetiva, direta, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se fez gente, na figura do Jesus de Nazaré, filho de Maria e José, o carpinteiro. E esse Jesus que se fez gente, esse Deus que se fez homem,
pagou pela minha, pela sua, pela nossa salvação, e escrevendo o apóstolo Pedro na sua primeira carta, disse: não foi por moedas corruptíveis como moedas de prata ou de ouro que ele vos resgatou do vosso fútil procedimento, mas pelo sangue, o sangue puro, inocente, não o sangue de um animal, não o sangue de uma novilha, não o sangue de um touro, ou de qualquer um desses animais, mas o sangue de um cordeiro sem defeito. Quando ele se manifesta a João Batista, o último dos profetas, o testemunho de João Batista foi: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira. Servir a Jesus não é uma questão de religiosidade barata, minha gente. Servir a Jesus não é como você fazia no passado, em que você servia aos espíritos lá da feitiçaria e da macumbaria. Servir a Jesus não é um rito vazio. A fé em Jesus é a fé que nos redime, que expia a nossa culpa, que nos tira de nós não somente o pecado, com as suas garras terríveis, mas ele nos livra da culpa do pecado. Porque o problema, vocês hão de convir comigo, o problema não termina no ato pecaminoso. Depois do ato pecaminoso vem a consequência do problema, ou o efeito rebote do pecado, que é a culpa. Como lidar com a culpa? Pois o Filho de Deus se fez culpado em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar, para a nossa salvação. Seu sacrifício na cruz também foi expiatório, ou seja, em pagamento da culpa. Não é que a salvação é pela graça, que ela foi de graça. Não. Ela custou muito caro. Ela custou o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que derrama a sua vida na cruz, em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar. Se você está aqui hoje pela primeira vez, nunca ouviu falar dessas boas notícias do Evangelho, é porque o Deus Todo-Poderoso conspirou em seu favor nessa noite, para que você não saísse daqui um pecador perdido, mas um pecador arrependido e salvo pela fé no sacrifício vicário e expiatório de Cristo na cruz do Calvário. Ele expia a culpa, ele leva sobre si a minha culpa, a sua culpa. Você já cometeu algum pecado que talvez momentos seguintes você caiu em si, disse: ah, meu Deus, eu fiz uma coisa tão feia, tão grave, um crime contra ti, e sentiu lá do fundo do coração aquele sentimento de culpa te puxando para baixo. Pois eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Aquelas feridas que foram feitas em Cristo, aquelas pisaduras que foram feitas em Jesus, cada uma delas foi para lhe trazer cura. E a cura da mais terrível e contagiosa doença,
porque diz que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A mais terrível doença se chama pecado. Essa noite é uma noite em que Deus elegeu esse culto para que a cruz te fosse claramente exposta, para que você não saísse daqui dizendo, isso é loucura. Não, isso não é loucura, isso é poder de Deus. Cada uma das pessoas que estão arroladas nessa congregação e que se sentarão mais tarde na comunidade eterna dos redimidos, foi alcançado por esse sacrifício. Cada pessoa foi alcançada por esse sacrifício. O que eu tenho de fazer, pastor? Você tem de se arrepender. E o que mais eu preciso fazer além de me arrepender? Você precisa receber Cristo Jesus e confessar no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. Então você será salvo. Isso não depende de um chamado ao altar. Isso não depende de eu expô-lo publicamente pedindo que você levante sua mão. Ouvir o Evangelho, crer no Evangelho e todo esse processo da cruz do Calvário, ouvir sobre tudo isso é um ato de graça imerecido, que Deus, na sua infinita misericórdia, marcou na sua agenda para você esse dia. Mas como você vai lidar com tudo que você acabou de ouvir? Pode ser um ato generoso de agradecimento e de fé, ou pode ser um ato de rejeição, considerando tudo isso uma grande loucura religiosa. Seja como for, eu fui alvo dessa gloriosa mensagem. Eu fui alvo dessa mensagem poderosa. E há quase 50 anos conservo na fé, pela graça de Deus, anunciando a todos aqueles que Jesus Cristo me concede a graça de ter contato, que só Ele salva. A religião não salva, a caridade não salva, a justiça própria e seus atos de profunda bondade pessoal não salvam. E tudo isso, a Bíblia diz que comparece diante de Deus como trapos de imundície. Não é pelas obras que você é salvo, ou qualquer pecador é salvo. Nós somos salvos por pura graça, mediante a fé. Portanto, nessa noite, eu gostaria de despertá-lo à fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a querigma, ouvir a pregação. E no despertar da fé, que você abrace Jesus como seu único Senhor, como seu único Salvador, e o sirva todos os dias da sua vida, e que todos os dias você acorde pela manhã dizendo, dá-me força para te servir ainda melhor no dia de hoje. E assim, meus queridos irmãos, naquele memorável e eterno dia, em que você partir dessa vida para constatar que do outro lado você o verá. Nesse dia você se assentará na Assembleia dos Redimidos, dos purificados, dos consagrados, dos santificados,
pelo poder do sangue do sacrifício de Jesus. Recline sua cabeça, vamos orar. Deus e Pai, nós podemos, na fleuma